Isaías. Eu li essa palavra ontem, na abertura da vigília. Isaías 43, 18 e 19. Gente, minha Bíblia está coloridinha assim, ó. É da minha esposa, pensa aí. Meu aniversário é dia 22. Se vocês quiserem me dar uma Bíblia, por favor. A Bíblia é a Bíblia de estudo Thompson, tá? Pode ficar à vontade. Deixa Deus usar a sua vida. A minha está toda esbagaçada. Eu fico feliz, né? Porque está manuseando, está usando, né? Mas eu tive que pegar da minha esposa. Eu ganhei uma do pastor Valério, mas é aquela com dedicatória. Então, não dá para usar. Ela é uma dedicatória da unção de pastoral. Então, ela te deixa ela guardadinha. Coisa mais linda. Mas a gente fica deixar ela guardada, tá? Mas se quiser me abençoar com a Bíblia Thompson, eu vou ficar muito feliz. É uma Bíblia muito legal. Amém? Glória a Deus. Dia 22 de julho, tá, gente? Quarta-feira. Nossa, aqui. Pastor, não, caro não. Assim, depende ela dá assim, pede uns 500 mais ou menos. Não é tão caro não. 10 de 50 Vamos lá. Isaías 43, versos 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Repete comigo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Queremos apresentar a Ti a nossa vida, Pai, porque nós cremos, ó Pai, no milagre. Nós cremos, ó Deus, que Tu és poderoso, digno de honra, de glória e de louvor. Estabelece a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que Tu és fiel. Abra o nosso coração para receber essa palavra hoje. E nós cremos que Tu és poderoso, que o Senhor não falha, Pai. Toma em Tuas mãos. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Queridos, o tema é renunciando o passado para viver o propósito de Deus. Amados, nós precisamos renunciar o nosso passado para nós vivermos um propósito de Deus nas nossas vidas. Não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. É isso que Isaías está falando. Amém? Profeta Isaías. Isaías, nós podemos dividir o livro de Isaías em 3 partes: ascensão do povo assírio, exílio do reinado de Judá, povo de Israel, e podemos também dividir na parte que o povo volta, o povo sai do cativo. Vamos dividir Isaías em 3 partes. Essa parte aqui que a gente está ouvindo, que a gente leu o versículo, que a gente ouviu, Deus está falando para aquele povo que estava exilado e estava deixando o exílio. Aquele povo estava deixando o exílio. E Deus está dizendo assim: ei, esqueçam o que vocês passaram. Esqueçam tudo aquilo que foi feito a vocês. Esqueçam as coisas que foram ruins. Elas serviram de aprendizado. Mas eu tenho um novo adiante de vocês. Quando Deus fala esqueça o passado, não quer dizer que aquilo não feriu, não quer dizer que aquilo não machucou, mas Deus, Ele quer curar. Ele quer curar aquilo que está lá atrás, aquilo que magoa, aquilo que te faz estar
triste, aquilo que te impede de seguir adiante. Existem várias situações. Várias situações. No 19, Deus está dizendo que Ele quer abençoar. Vocês não estão vendo o que eu vou fazer? Vocês não estão entendendo o que eu vou fazer com vocês? Eu vou colocar vocês em lugares melhores. Eu vou fazer coisas novas. Ele está dizendo isso, não é minhas palavras, as palavras do Senhor. Eu vou fazer coisas novas. Ei, vocês são o meu povo, eu escolhi vocês. Eu quero que vocês entendam que é um processo, e esse processo eu preciso desenvolver algo em vocês. O processo não é para matar a nosso coração, a nossa vida. É para Deus desenvolver, Deus trabalhar, melhorar a nós. Melhorar o nosso coração. Então, a presença do Senhor, Deus, o que Deus faz em nossa vida não é para nos matar. Mas Deus permite, queridos, muitas vezes, eu vi uma frase muito impactante ontem, e ouvindo essa palavra desde a semana passada, e essa frase, ela me chamou a atenção ontem, porque Deus, muitas vezes, Ele não vai nos tirar da fornalha. Ele não vai nos tirar da fornalha. Ele vai nos deixar lá. Mas é para nós entendermos. É porque Deus precisa forjar em nós. Porque nós precisamos entender qual é o propósito dele em nossas vidas. Nós precisamos entender o propósito de Deus e o que Deus vai fazer. Mas aquelas marcas, pastor, elas precisam ser curadas. E Deus está dizendo, eu curo vocês. Esqueça, não é que passou uma borracha, esqueça. Eu curo vocês. Ou seja, para receber aquilo que Deus tem, para acessar o novo de Deus, nós precisamos estar curados. Curados. Nós precisamos entrar, acessar o novo do Senhor. Aquele povo, para voltar do exílio, eles precisavam entender que o Deus deles é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que de tempos em tempos Ele vai nos mostrando em cada detalhe, em cada situação que Ele cuida de nós. Quem entrou nesse lugar e sentiu a presença de Deus? Quem participou do louvor e sentiu a presença de Deus? Quem participou ouviu o que o pastor falou e sentiu Deus falando aquilo? Queridos, há uma presença do Senhor neste lugar. Há uma presença do Senhor neste lugar. Deus quer trabalhar e curar o nosso coração. Deus quer trabalhar em nossa vida, para nós entendermos que é necessário nós renunciarmos. É necessário nós renunciarmos aquilo que está impedindo nós de crescermos. Querido, deixe para trás. Eu digo para ti nesta noite, querido, não é sobre mim, não é sobre quem está falando, não é sobre direta ou indireta, é sobre o Espírito Santo de Deus, é sobre Deus. Renuncie às coisas que te fazem mal, as coisas que te impedem de prosseguir. Renuncie àquilo que te afasta do Senhor. Abra mão daquilo que impede de acessar o que Deus tem para você. Renuncie o passado que impede você de avançar. No 18 diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus não manda paralisar, você paralisar ou simplesmente apaga agora a sua memória aquilo que você viveu.
Israel jamais poderia esquecer aquilo que Deus fez no passado. Não teria como apagar daquele povo aquilo que Deus fez com ele. Ter livrado eles, ter passado com eles em várias situações. Então não teria como apagar aquilo. Mas quando Deus fala assim, renuncie o passado, que impede você de avançar. Deus não está dizendo para você limitar, para nós limitarmos. De entender aquilo que Ele vai fazer. Alguém traz água para mim, por favor? Um pouco de água. Pati. Não é para limitar aquilo que Ele vai fazer. João Pedro. Não é para limitar aquilo que Ele vai fazer. Então Deus, Ele quer trabalhar através das nossas vidas, querido. Quando nós falamos de renúncia, nós temos que entender, quando Deus fala renuncie o passado, nós precisamos entender que nós precisamos ser curados, e o passado ele não pode nos prender a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então o que nos impede de acessar o que Deus tem para nós? O que nos faz andar em círculos? O que nos impede de acessar bênçãos espirituais? O que nos impede de chegar, dar mais um passo à frente? E muitas vezes, nós estamos vivendo em uma época, em um tempo, que muito sensível, onde as emoções, elas são diferentes de quando nós começamos a viver nossa fé, pastor Valério. Ela é diferente, hoje a igreja ela atua de uma forma diferente de quando nós começamos. Então hoje as coisas elas mudaram, as tecnologias são diferentes, mas a Bíblia ela continua a mesma. A palavra de Deus ela continua a mesma. Entra tempo, entra reinos, substitui reinos, entra Iá, volta reinos, presidentes depostos, presidentes corruptos, não importa. A palavra de Deus ela é a mesma, ela continua a mesma. Ela continua a mesma. Então o passado ele pode nos prender, amados. O nosso passado, ele pode nos prender. Por isso que nós precisamos renunciar, para podermos acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diga comigo, renunciar. Então, nossa renúncia é nós entendermos que nós precisamos ser curados. Curados. Agora eu quero entrar em algo delicado. Delicado. Você já percebeu, amados, que muitas vezes a nossa religiosidade, o que é religiosidade? Religiosidade é você fazer aquilo que não está escrito na Bíblia. É você participar ou ser de algo que não está escrito na palavra de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos acessar muitas coisas, ou vivenciar muitas coisas, porque situações nos prendem. Um dia estávamos ali no encontro de casais, você lembra disso? E a gente conversando, tal, na reunião de casais, e nós conversando, um tema. Vou abrir um parêntese aqui. E dizer que eu sempre falo isso para todo mundo. Para onde eu vou? Não é sobre performance, quem fala melhor, quem tem um português melhor, ou quem tem a retórica melhor. Aquele encontro de casal que tem ali, aquele reunião de casal, ela tem palavras
poderosas. Não estou falando nada clichê, nada para você, chamativo para você vir, não. Porque os que estão aqui já vêm. Mas elas têm palavras poderosas, temas poderosos. Fechando parênteses. Aí estávamos ali naquela reunião e a gente conversou sobre algo, não foi? E ali nós descobrimos algumas coisas que nós tínhamos e que nós praticávamos. Por que eu entro na loja e compro uma coisa, toda vez mais exemplo, né? Que a gente viu. Por que entra na loja e compra alguma coisa ali? Porque quando eu era criança foi privado de comprar aquilo. Só comprava roupa no final do ano, só em dezembro. E uma sandália, um sapato e uma muda de roupa. Era isso. Então muitas vezes são vivenciadas situações, coisas que nosso consciente não entende. Por que que eu tenho esse gatilho? Por que que eu faço isso? Por que que quando a minha esposa fala eu tenho uma resposta na ponta da língua? Por que que eu me magoo fácil? Por que que eu me recolho quando meu esposo faz isso, aquilo? É a palavra de Deus. Pastor Duval, não, é a palavra está dizendo isso. Nós precisamos renunciar ao passado. Aquele povo precisava renunciar ao passado para acessar o que Deus tinha para eles, o novo de Deus. E dentro, querido, de um contexto de renúncia, abre-se todo um leque, toda uma situação. Abuso. Palavras, quantos pais e mães diziam, você não vai conseguir, você não pode, você não vai, quantas e quantas já presenciei, já vi isso, você não pode, você não vai conseguir nada, você é um burro, você não vai. Imagina um pai dizer isso para um filho, para uma criança. Ou seja, aquelas palavras, elas fazem sim. Então, muitas vezes você trava em alguma situação. Meu Deus, nós pastores, nós temos que ter muito entendimento e sabedoria para lidar com tantas coisas. Queridos, por quê? Todos nós temos que entender. Eu não sei qual o comportamento, se aquele comportamento, um exemplo, tá, Bruno? Se aquele comportamento que Bruno tem é um reflexo do que ele passou. Eu não sei se aquele comportamento que a Rosa tem é um reflexo do que ela passou. Mas Deus está dizendo assim, abandona isso. Abandone isso. Então, muitas pessoas passaram por situações, foram abusadas por parentes, por familiares, por tantas outras coisas. Então, nós precisamos ser curados. Precisamos ser curados para acessar o que Deus tem para nós. Pastor, mas isso impede você de se relacionar, impede você de acessar, impede você de se aproximar, impede você de ter uma... Eu estava conversando com uma pessoa, eu disse assim, cara, quanto tempo tem que você disse para tua esposa que ela está linda? Quando eu casei. Então assim, amados, preste atenção, por quê? Mas quando você vai analisar e tentar entender o que está acontecendo, é um trauma aquilo. Aquilo é um reflexo, porque o pai nunca disse para a mãe, porque viu o pai batendo na mãe, porque viu o pai... Amados, nós como igreja, nós precisamos entender que este lugar é um lugar de cura. Este lugar é um lugar de cura. Então quando nós entramos aqui, nós precisamos entender qual é o comportamento que aquela pessoa está, por que aquela pessoa é tão legal. Isso aconteceu um fato, ficou conhecido um fato aqui na cidade. Estou prosseguindo. Aconteceu um fato aqui na cidade. Foi notório isso, todos os canais de mídias e jornalístico. E essa pessoa é uma pessoa que eu conheci. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Pessoa maravilhosa. Eu até comentei com o Bruno esses dias, a gente descendo do monte. Uma pessoa maravilhosa.
maravilhosa, é tranquila, tímido, calmo, vai falar com você, fala com humildade. Eu não entendi tamanha agressividade. Eu cheguei horrorizado, falei, Mila, meu amor, eu fiquei horrorizado, aquela pessoa é meu cliente e fez aquilo, teve aquela atitude. Mas qual é o reflexo disso? Não é sobre o fato em si, mas sobre o que aconteceu lá atrás. Por que essa pessoa age dessa forma? É correto isso? Então, qual a maneira que nós estamos nos comportando? É pela culpa? É pelos erros? É pelos pecados? É pelas perdas? É pelas feridas? O que nós precisamos renunciar? Culpa, erro, pecado, perdas, feridas. O que nos machuca, o que nos impede de sair desse ciclo de Deus, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou seguir essa missão, eu vou fazer algo, eu vou ter um comportamento melhor com a minha esposa, eu vou ter um comportamento melhor com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, eu vou ter um comportamento melhor com a minha igreja. Não é o caso do senhor, mas isso é uma coisa linda. O pastor conhecidíssimo, renunciou à igreja. Renunciou. Por que ele renunciou à igreja? Ele disse, não, ele não caiu. Ele é bem conhecido ele. Se eu falar, talvez se eu falar, vocês devam saber. Mas ele renunciou porque ele disse assim, eu não estou tratando a noiva como é necessário eu tratar. Sabe o que foi? Depois eu vou falar para o senhor, cara usadíssimo. Ele foi para o banco. Disse assim, enquanto eu não mudar o meu temperamento e a minha forma de agir com a noiva, eu vou sentar nesse banco e eu não volto mais a pregar. Então, não tem o melhor, o bom. Existe a cura. E nós precisamos acessar isso. Amados, nós precisamos entender e reconhecer isso. Eu errei demais. Eu errei demais, Deus não vai me usar como eu preciso ser usado. A minha melhor fase já passou. E muitas vezes nós nos atrelamos àquilo que passou lá atrás. Só para ponto final nesse tópico sobre renúncia. E eu já vou partir para a gente finalizar, mais ou menos. Eu conheci uma pessoa que passou fome, teve muita dificuldade. Nós vivemos em uma época em que as coisas tinham mais dificuldade, em que os alimentos eles eram mais brutos. Nós não tínhamos tanto acesso a um atacadão, um açaí, essas coisas. Os alimentos eram mais brutos, você comia era uma coisa mais forte. Não tem negócio de vou comprar uma bolachinha, vou fazer um neném, não. Um iFoodzinho aqui, peraí. Não. Era uma coisa mais, né? Era uma farofa. Tomava café com uma farofa de ovo de manhã. A batata, era isso aí, era uma batata doce. Hoje o povo diz que é fitness, né? Que hoje o alimento é esse, é a farofa, é o ovo. Farofa não, que a farofa engorda. É o ovo, é a batata, é o cuscuz. E antes era o que a gente vivia, era tapioca com a carne do outro dia que sobrou do almoço. Era essas coisas. Então assim, eu conheci essa pessoa e ela passou fome. Ela passou fome. E você vai entender algo. E essa pessoa, quando ela comprava as coisas, na casa que ela viveu, onde criaram ela, fazia um pudim e comiam e não dava a ele. E essa pessoa, ele cresceu. Quando eu entendi aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei chocado. Eu não entendi por que ele comprava uma caixa de leite condensado.
uma caixa de creme de leite e comprava todos os ingredientes, mas comprava de caixa. Eu falava assim, mas Jesus, está errado isso. E ele pedia para a esposa fazer esse pudim. Mas por quê? Não tinha sido curado daquilo, né? Aquela escassez que ele teve, aquelas pessoas que fecharam as portas para ele não liberou perdão para aquelas pessoas. Então a forma dele recompensar a mente dele, a forma dele recompensar a falta do perdão era comprar e comer aquilo, porque ele foi negado de comer aquela situação, de comer aquele pudim. Então, amado, é sobre esse acesso que eu estou falando para você. É sobre nossas atitudes hoje. Que eu falei que a gente descobriu que eu ia lá comprar um exemplo, né? Que a pessoa ia comprar uma roupa para o filho, mas comprava uma meia também, uma bermuda também. Comprava três. Mas por que aquilo? Porque foi negado lá atrás. Porque foi negado. E a gente, aquele dia, naquela reunião, entendeu aquilo. E disse assim, Deus, olha que interessante. Nós precisamos ser curados, realmente. Porque a todo momento, nós percebemos que as nossas atitudes, ou boas ou ruins, são reflexo daquilo que nós vivemos. Eu tive uma boa criação. Eu vou ser um bom filho, eu fui negado de uma situação. Você vai refletir aquilo. Aquilo vai refletir. Todas as vezes que nós passamos uma dificuldade, qualquer situação, eu disse, a gente já cria essa rotina, nós já temos essa rotina, mas eu pego a mão da minha esposa e digo, tem alguma coisa, vem cá, vamos orar, joelho aqui. Sabe por quê? Às vezes eu fico brincando bem assim, eu não sou ex-nada. Realmente eu não sou ex-nada. Mas entenda, lá atrás, eu brinco agora, mas lá atrás eu falava assim, o pessoal chegava, né, e dizia assim, eu fumava maconha, eu falava assim, rapaz, que cara usava droga, rapaz, que legal. Eu era ex-prostituta, eu falei, moço, que bom, mulherengo, né? Moço, eu era ex-aquilo, eu falava assim, rapaz, que coisa, né? Aí eu olhava assim, aí meu testemunho é qual? Eu adolescente, né? Deus, meu testemunho é qual? E eles falaram assim, não tem. Você nasceu no lar evangélico. Eu ficava assim, meu Deus. E quando eu fiquei adulto, eu entendi que foi um privilégio. Nós fomos batizados com o Espírito Santo dentro de casa, no culto doméstico. Nós somos tocados pelo amor, pela graça de Deus no culto doméstico. E todas as vezes que estávamos em uma escassez, minha mãe colocava o joelho no chão e a gente entrava no quarto, a cama molhada, e ela clamava, chamava todos nós, vem todos, Deus, está faltando isso. E ela fazia nós entendermos aquilo que estava faltando. Aí os meus filhos, eu faço de jeito com os meus filhos não podem saber que está faltando a farinha. Não, vai saber, vem cá, nós vamos orar, sabe o quê? Nós vamos orar por isso aqui. Sabe, o pai de fulano foi embora. Sabe, vamos cá, ora aqui. Fulano, ora para o seu colega. Pai, em nome de Jesus, que essa família volte até. Ore aqui pela carne, que vai aparecer a carne. Vai aparecer a farinha, em nome de Jesus. Porque nossos filhos precisam entender que é na escassez que é forjado. É na dificuldade que é forjado. Porque se nós não ensinarmos isso, ele vai sempre... Eu vou fazer para que ele não sofra. Eu vou fazer com que ele não sofra isso. Eu vou fazer com que meu filho, ele não passe, não precisa passar o que você passou, mas faça ele entender que existem dificuldades, que a vida não é só um morango, né? Como dizem por aí. Precisa valorizar. Nós precisamos valorizar. E eu lembro disso. E todas as vezes que isso acontece, qualquer situação, eu trago todos eles, trago a minha esposa e digo, olha, vamos orar porque Jesus precisa mudar isso aqui. E todas as vezes que um joelho é dobrado, todas as vezes que uma lágrima ela é derramada, Deus ele age. Deus age. Deus ele faz. Amém? Deus ele faz. Ele continua sendo o mesmo Deus. E Deus operava. Quantas e quantas vezes. E Deus operava. E de onde está vindo? O que é isso? Mas Deus operava. Deus opera. Deus continua a fazer, amados.
Existe também, amados, um tipo de pessoas. Já vou partir para a gente. Mas existe um tipo de pessoas que fica presa ao passado, às vitórias do passado, e isso é difícil. Isso é muito difícil. Vitórias do passado. Quem conheceu alguém assim? Naquela época Deus fazia. Naquele tempo era diferente. Antigamente eu orava mais. Na minha igreja, quem já conheceu isso? Na minha igreja, eu via Deus agir, porque na minha igreja era diferente. Antes eu tinha mais fé, porque quando eu era na igreja tal, eu tinha mais fé, porque Deus lá atrás, porque Deus, a questão é que Deus não quer que você viva só pelo que Ele fez. Não é sobre isso. Ele quer entregar algo novo nas nossas vidas. Ele quer fazer algo novo. Porque, amados, entenda o que Deus fez no povo de Israel. Entenda o que Deus fez com aquele povo. Deus veio o tempo inteiro abençoando, 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 abençoando. E eles estavam cativos. Deus disse assim: olha, não é sobre, entenda, não é sobre o que aconteceu de ruim com vocês. Abra mão, renuncie àquilo, sejam curados disso, para poder prosseguir. Não é sobre as vitórias, porque eu já dei vitória a vocês. Então, não arrote daquilo que você já viveu. Porque não, passou, foi lá, você viveu, amém. Eu lembro que eu vivia aquilo. Eu vivi aquelas promessas, amém. Eu sou grato a Deus por isso. Mas Deus está dizendo que Ele vai fazer coisas novas. Ele disse para aquele povo que Ele ia fazer coisas novas e colocar eles em lugares que o deserto, deserto que jorrava água. Ou seja, bênçãos, viver maravilhas, coisas maravilhosas. Então Deus, independente se você tem algo que precisa ser mudado, se é aquilo que você vive, mas porque lá atrás, abra mão, Deus quer agora, Deus vai fazer agora, vou fazer coisas novas na vida de vocês, eu vou fazer algo novo. Então o que Deus vai fazer é agora. Renuncie, abra mão, porque Deus vai agir, meus amados, porque Ele é poderoso para isso. Creia que Deus está fazendo uma obra. Eis 19a, que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Porventura não a percebeis? Deus está fazendo coisas novas, Deus está sempre abrindo nossos olhos, Deus continua sendo um Deus de novidades, Deus está sempre falando: ei, eu estou agindo. Você não está vendo isso nos detalhes? Você não está percebendo? Você não está percebendo que eu estou agindo? Ou seja, aquilo que você conquistou foi com a força do seu braço. Testemunho lindo aquele que você contou aquele dia para a gente nos homens. Foi a força do seu braço? Foi a força do seu braço? Não foi. É a força do meu braço? Não é. É a força do seu braço? Então Deus está trabalhando em todos os detalhes. É a força do seu braço? É nós que estamos fazendo porque nós somos merecedores. É um favor imerecido. Deus está agindo e é em todos os detalhes. Deus está fazendo algo novo, amados. E o Deus da Bíblia não está limitado ao que Ele já fez. Ele está agindo, Ele está fazendo. Porque nós sabemos, amados, que nós muitas vezes somos dispersos. E Deus, quando Ele age, Deus às vezes quando já começou a agir, e já está fazendo algo e a gente não está nem percebendo. Então Deus, Ele tem as formas, diga, Deus tem as formas dEle de trabalhar. Repita comigo,
Siga o caminho que Deus está abrindo. Diga para o irmão que está do seu lado: siga o caminho que Deus está abrindo. 43:19b. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Querido, Deus está abrindo caminho para nós. Deus está fazendo coisas novas. Deus abre caminho onde não existe caminho. Deus abre caminho onde não existe caminho. O deserto representa um lugar seco. O deserto representa lugar hostil, onde não tem vida. Já viu vida no deserto? Já viu um verde no deserto? Não tem água, é seco. É seco, é sem vida. Deus está derramando sobre o nosso coração nesta manhã rios de águas cristalinas. Deus está movendo as águas, movendo as águas, movendo as águas, movendo as águas. Você crê nisso? Você crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus. O passado não precisa definir nosso futuro. O passado não precisa definir nosso futuro. Seu fracasso não precisa determinar a sua história. Seu fracasso não precisa controlar a tua história. Deus continua dizendo: eis que faço uma coisa nova. Não é sobre o que passou, é sobre o que Deus vai fazer. Isaías 43:18-19. É sobre o que Ele vai fazer. Ele disse: ei, povo incrédulo, ei, povo que me trocou, que me abandonou, eu estou dizendo que eu vou cuidar de vocês. Foi isso que ele disse. Eu vou trazer coisas novas a vocês. Foi isso que ele falou em Isaías. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Querido, eu não sei o que houve, o que aconteceu no teu passado, mas você sabe. Deus sabe. Talvez tenha algo que você precisa mudar para você se desbloquear e entender e viver o teu chamado. Você precisa viver o teu chamado. E algo está te prendendo a ganhar almas para o Senhor, a ser um missionário, a viver o extraordinário do Senhor, a acessar as bênçãos materiais, a acessar as bênçãos financeiras, espirituais. Mas Deus te convida nessa noite para uma cura, para curar aquilo que fizeram, para curar aquilo que te maltrataram. Espírito Santo de Deus está tocando teu coração nesta manhã. Eu já posso sentir Ele aqui, aleluia. Deus está tocando seu coração nesta manhã. Queridos, Deus quer que você acesse, Deus quer que você entre naquilo que Ele prometeu a você. Deus quer que você entenda, que você viva o extraordinário dEle. Qual é a cura que você precisa receber agora, nesta manhã? O que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado pelo poder e pela palavra do Senhor? Acesse o que o Senhor tem para ti agora. O Espírito Santo de Deus vai tocar seu coração nesta manhã, e você vai acessar isso em nome de Jesus. Escama caem dos olhos agora em nome de Jesus. Em tuas águas, Senhor. Em tuas águas. Nós precisamos viver o extraordinário do Senhor. Nós vamos acessar isso. Nós vamos viver isso, porque nós entendemos que Tu és poderoso,
que Tu és fiel. Pai, vai tocando aqui em nome de Jesus. Vai tocando aqui, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando aqui, Pai, em nome de Jesus. Vai tocando aqui, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando, Pai, em nome de Jesus. Foi palavras que foram ditas lá, Deus. Aleluias. Foram palavras que foram ditas. Você não pode, você não consegue, você não vai ser isso, você não presta. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Você não vai fazer na faculdade, você não vai ter na profissão, você não vai conseguir acessar isso. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda maldição vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Tudo que foi lançado no passado, cai agora por terra em nome de Jesus. Sejam curados agora em nome de Jesus. Sejam curados agora em nome de Jesus. Pelo sangue que há no nome de Jesus. Você não vai conseguir acessar isso. Você não vai conseguir ir adiante. Não importa quem falou. Está quebrado agora em nome de Jesus. Está quebrado em nome do Senhor Jesus. Está quebrado em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, independente do que tenha sido, Senhor, nós precisamos aqui em nome de Jesus ser curados para prosseguir. Tira toda a infertilidade do nosso coração. Muitas vezes os relacionamentos não conseguem seguir em diante com eles, porque existem bloqueios, situações que passou, que machucou. Deus, vem com teu bálsamo agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem com teu bálsamo agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem com teu bálsamo agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, e não é sobre pessoas, não é sobre performance, é sobre o teu Espírito. E nós oramos agora nesta noite, nesta manhã, nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Haja cura agora. Haja cura agora em nome de Jesus. Haja cura, haja cura, haja cura, haja cura no nome de Jesus. Que haja cura em nome de Jesus. Que haja cura, cura, cura. Toca agora, Senhor. Toca agora, Pai, em nome de Jesus. Não se preocupe com o tempo. Estou no meu tempo ainda, falta 1 minuto. Termina 11. Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor. Cura, Pai, em nome de Jesus. Pai, cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura agora. Toca agora. Estou sentindo o Senhor aqui neste lugar, aleluias. A tua presença está aqui, Senhor. O Senhor está aqui, Deus. Aleluia. Canta larabás. Cura, Pai, cura. Cura, cura. Quiete teu coração. Acalme-se. Aleluias. Ele está aqui. E Ele vem por várias formas e de vários meios. Ou por qualquer lugar, ou por qualquer pessoa. Esse é o Espírito Santo de Deus. E Ele usa quem Ele quer, aleluias. Ou faz da forma dEle. Acalme-se teu coração. Deus quer fazer você acessar aquilo que você ainda não entendeu. Deus quer que você seja curado em nome de Jesus. Você consegue? Diga para o Senhor: Pai, em nome de Jesus, eu quero viver o novo do Senhor. Diga para Deus: Pai, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero acessar essas coisas novas, abandonando as práticas ou aquilo que me prendia. Essa é a oração. Eu quero viver porque o Senhor tem caminho no deserto. O Senhor tem água em lugares desertos, ermos, secos. É o teu sobrenatural sobre a minha vida. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome
do Senhor Jesus. Amém, amados? Aplauda o Senhor Jesus nesta noite, nessa manhã. Pode dar a bênção, né, pastor?